Com muita gratidão eu quero louvar a Deus pela singular oportunidade que o nosso Deus nos proporciona em poder falar aqui nesta manhã. Quero estabelecer os meus agradecimentos aos nossos pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso presidente, pastor José Wellington Costa Júnior, vice-presidente de nossa igreja, presidente de nossa convenção. Meus agradecimentos por nos incluir nessa tão nobre programação. Que Deus continue abençoando o pastor Marcos Almeida, também com toda a sua equipe, da organização desses 75 anos de nossa preciosa escola. Também louvar a Deus pela vida de todos os que estão palestrando, pregando aqui, nos períodos manhã, tarde e noite. Que Deus continue abençoando os nossos amigos, companheiros de ministério, usando na sua preciosa obra. Quero convidá-los para abrir a Bíblia, por favor, no livro que recebe o nome de Gênesis, capítulo de número 48. A princípio eu quero ler o versículo de número 11. Capítulo 48 do Gênesis. E o versículo de número 11, que diz assim: Israel disse a José: eu não pensava ver o seu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Amém. Meus irmãos, respeitáveis pastores aqui nesse plenário, e também aqui no altar, membros da diretoria da nossa igreja, da nossa Confradesp, meu respeito a todos vocês. A Bíblia Sagrada, com certeza, é o livro que norteia a nossa vida. Como já ouvimos aqui, pastor Ezequias falando da importância deste canon, desse livro, entendemos que toda a Bíblia, ela tem a sua inspiração divina, a sua inspiração em Deus. Toda ela é importante, e cada livro com as suas particularidades. O livro do Gênesis, tenho para mim que é o fundamento desse edifício chamado a Bíblia Sagrada, pois ela traz para nós lições preciosas, homens, personagens da Bíblia que foram fundamentais para os projetos de Deus. Dentre tantos notáveis personagens que o livro do Gênesis nos informa, nos traz, nos inspira, eu gostaria de substanciar um pensamento, uma palavra que Deus colocou ao meu coração, falar um pouco da vida de Jacó, no sentido das altas e baixas que teve esse personagem tão conhecido de todos nós. O tema da palavra que está aqui na apostila é as emoções de um pastor. Não é novidade dizer isto, do momento em que nós estamos ainda vivendo, e por que não lembrar do momento mais crucial ainda que vivemos no ano que se passou. Com certeza foi um ano
em que as nossas emoções, elas foram muito abaladas. É verdade que nós já vivemos um tempo em que as emoções é um assunto que se fala muito, das doenças emocionais, da emoção dos líderes, dos pastores, mas o ano 20, ele foi um ano que marcou uma emoção coletiva, porque todos sentiram a mesma dor, todos passaram pelo mesmo processo. Tudo aquilo que nos trazia alegria, passou a nos trazer tristezas. Era difícil a gente acordar e abrir os grupos de WhatsApp das nossas igrejas, dos grupos que todos participam. Era complicado abrir as redes sociais. Todos os dias, eu fico imaginando até o Tiago que está aqui, o pastor Tiago, que sempre passando as informações dos pedidos de orações e comunicação de tanta coisa triste. E você vai vendo tudo aquilo, a sua emoção, ela já se abala com coisas que acontecem com você, com coisas pessoais. Mas aquilo que acontece com os outros também, de certa forma, vai mexendo com as suas emoções. E na vida de um pastor, isso é muito comum, ele ter variedades de sentimento dentro do mesmo dia. É quase igual São Paulo, né? Frio, calor, chuva, tudo no mesmo dia. O pastor, ele passa por isso. Ele sai de um ambiente de festa, de alegria, daqui a pouco ele vai para um ambiente de tristeza. Ele recebe alguém na sua sala, no gabinete, que traz informações alegres, que mexe com as suas emoções. Daqui a pouco chega outro que traz uma notícia ruim e vai variando. Coisas que dão certo, coisas que não dão certo. Então, não é novidade dizer aos senhores que as nossas emoções, elas são muito abaladas, de repente até 24 horas por dia. E pensando nisto, lendo o livro do Gênesis, mais uma vez, eu encontrei na vida de Jacó um homem que passou por emoções muito fortes. E é isso que eu quero comentar com vocês essa manhã. Apenas para lembrá-los, porque eu sei que os senhores já conhecem esse personagem, mas lembrando que Jacó, ele começa a viver as suas emoções desde o seu nascimento. Gêmeos do seu irmão Esaú, isso está registrado no capítulo 25, no verso 24 do Gênesis, onde nós encontramos o nascimento de Esaú e Jacó. E esses dois vai viver dentro de uma casa, dentro de um ambiente com emoções bastante fortes. Primeiro, o Esaú tem a preferência do pai. Jacó tem a preferência da mãe. Isso já estabelece numa casa emoções fortes. A Bíblia é clara em dizer que Isaac amava Esaú e Rebeca amava Jacó. Em um período da vida desses dois irmãos, quando Esaú chega cansado do campo, Jacó era um homem simples que habitava em tenda. Então Jacó estava na sua tenda, já tinha preparado um guisado, já o cheiro da comida, da refeição, já exalava aquele ambiente. E Esaú vem de uma batalha, Esaú vem do campo, naturalmente ele chega cansado.
e por estar cansado, ele nem se dá conta, nem lembra da importância da sua primogenitura, quando Jacó aproveita o cansaço do seu irmão e faz aquela troca que todos nós conhecemos. Depois nós vamos encontrar mais um episódio dentro desta casa, dentro desse ambiente, que tinha essas preferências. Mais uma vez isso ressalta quando Isaac já está envelhecido. A Bíblia diz, no capítulo 27 do Gênesis, no verso 1, que Isaac estava velho, os seus olhos escureceram, de maneira que não podia enxergar. Perto da sua morte, ele então chama Esaú, o seu filho mais velho, o seu filho de preferência, o moço da caça, para preparar um prato para ele, preparar uma refeição para ele, para que ele morresse e abençoasse Esaú antes da sua morte. Porém, dentro desta casa, que tinha esse contexto de preferências que vocês conhecem, a esposa, a Rebeca, ela escutou o pedido do prato que Isaac fizera a Esaú. Ela escutando então, ela pula na frente, verso 6 diz que ela chama Jacó e conta o que estava acontecendo na casa. Tem uma benção aí que teu pai quer dar para o seu irmão, mas a benção ela é tua. Eu quero que você seja abençoado. É tão interessante, mesmo Jacó tendo um caráter um pouquinho meio complicado, isso aqui ele a princípio não aceita. A ideia não foi nem de Jacó, a ideia foi da sua própria mãe. Inclusive, Jacó coloca até alguns empecilhos, dizendo assim: então disse Jacó a Rebeca, sua mãe, esse negócio não vai dar certo, porque Esaú, meu irmão, é varão cabeludo, eu sou varão liso, meu pai vai reconhecer, isso não vai dar certo. Mas a Rebeca preparou tudo. Fica tranquilo que eu sei a forma que teu pai gosta, eu vou preparar o prato da forma que ele gosta. E tem roupas aqui do seu irmão, você vai vestir essa roupa e vai dar certo o projeto. Olha que interessante, capítulo 27, o verso 18, diz o seguinte: e veio ele a seu pai, ele diz: eis-me aqui. Aí Isaac diz assim: quem és tu, meu filho? Jacó disse ao seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta, come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. O mais interessante é que Isaac diz assim: então disse Isaac a seu filho: como é isto? Isaac ficou admirado com aquela bênção, com aquele prato. Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? Sabe o que Jacó disse? Porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Jacó inclui Deus na sua mentira. Jacó vai tomar uma bênção e diz que é Deus que está dando. O perigo de fazermos a nossa obra na obra de Deus.
A gente usa a obra de Deus para os nossos benefícios. Foi Deus que mandou. Você vê que o caráter de Jacó vai ficando mais comprometido, porque o pecado é assim, os erros são assim, ele vai sofrendo desdobramentos. Influenciado pela mãe, agora ele coloca como se Deus tivesse preparado uma bênção que foi a mãe que preparou, uma bênção que foi feita pela Rebeca, e ele diz que foi Deus que enviou ao seu encontro. E a Bíblia diz então que Isaac chama, e disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que eu te apalpe. Isso era o medo de Jacó. Apalpe para ver quem és, meu filho. Porque Isaac, mesmo estando envelhecido, ficou desconfiado daquela cena. Mas a Bíblia diz que Isaac diz assim: a voz é de Jacó. Eu estou reconhecendo essa voz, porém as mãos são de Esaú. Quer conhecer o Jacó, é só deixar ele falar, que pelo jeito que ele fala, você vai entender quem é ele. E a voz de Jacó, pena de Esaú. Porém, Jacó consegue então tomar aquela bênção. O ambiente da casa, que já não era muito bom, o ambiente da casa, que já tinha suas complexidades, ela cresce, porque a partir de então, se estabelece uma raiva mortal no coração do seu irmão Esaú. A Bíblia diz no 27 do Gênesis, e o verso 41, do sentimento de Esaú: e aborreceu Esaú a Jacó, por causa daquela bênção. Olha aí, uma bênção que provocou a ira no seu irmão Esaú, com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-á o dia de luto de meu pai, eu vou matar o meu irmão. Então, a bênção de Jacó plantou um ódio, uma raiva mortal no coração de Esaú. A partir de então, Jacó agora vive as emoções de um fugitivo, de alguém que teria que sair dali, correndo, fugido, por conta da ameaça do seu irmão. Aí a Bíblia diz no capítulo 28, verso 10, que partiu Jacó de Berseba, foi para Harã. Jacó vive umas emoções espirituais agora. A vida espiritual de Jacó começa a ter um encontro com Deus. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto. Ele tomou uma pedra daquele lugar e pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. Mesmo sendo uma dormida não confortável, mesmo o travesseiro sendo de pedra, Deus visita Jacó. O travesseiro não é confortável, o travesseiro não é propício para uma boa noite de sono, mas a Bíblia diz que nessa noite de Jacó, ele sonha. E sonhou, e eis que estava posto na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus. E nessa escada, ele presenciou os anjos de Deus que subia e descia por ela. Melhor do que os anjos subir e descer, era a voz de Deus que estava no topo daquela escada. Jacó então agora ouve a voz de Deus, recebe uma promessa de Deus, ele é acordado desse sonho e tem a certeza no seu coração em dizer: Deus está neste lugar,
ele começa a viver uma emoção diferenciada, coisa que ainda ele não tinha vivido. Ele percebe que Deus estava ali. Depois Jacó vai viver a famosa emoção do seu casamento. Casamento com bastante emoções fortes. Bem turbulento o casamento desse Jacó. Primeiro, ele para num poço, capítulo 29, e ali naquele poço ele começa a perceber os rebanhos que ali se rodeava, as pessoas que chegavam para tirar água. E a pedra do poço era muito pesada, inclusive tinha que ter várias pessoas para mover essa pedra, porque no capítulo 29 e no verso 3 diz assim: ajuntava ali todos os rebanhos e removiam a pedra, não era só uma pessoa, a pedra de sobre o poço, e davam de beber às ovelhas, e tornava a pôr a pedra sobre a boca do poço. Não se movia aquela pedra facilmente, mas a presença de Raquel foi uma presença tão forte. O amor de Jacó por Raquel já começa a nascer ali, porque quando ele vê a Raquel, a Bíblia diz assim, o verso 8 diz assim no capítulo 29, e disseram: não podemos até que todos os rebanhos se ajuntem e removam a pedra, nós precisamos de mais gente para remover essa pedra do poço. Só que estando eles conversando no verso 9, sobre a pedra, estando eles ainda falando com eles, veio quem? Chega Raquel. Aí nasce no coração de Jacó uma emoção muito forte, uma paixão por Raquel, como as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que vendo, olha a presença motivadora da Raquel. E aconteceu que vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra. Jacó ficou tão motivado com a presença de Raquel, que ele falou: vou mostrar para essa moça que eu sou forte. Vou mostrar para essa moça que eu estou interessado nela. O interesse de Jacó sempre foi uma pessoa interessada. Então, o interesse de Jacó foi tão forte que ele próprio foi lá e removeu a pedra para dar água às ovelhas de Raquel. O desfecho disso vocês conhecem. O casamento, trabalha por Raquel, recebe Leia, recebe um sogro como Labão, que não era fácil também. Então Jacó teve que conviver com todas essas emoções, de um sogro que era mais esperto do que ele, que tinha também as mesmas intenções do que ele, e trabalhar por uma moça e receber outra moça. Jacó recebe aí uma forte emoção. Mas o pior desse casamento é que Jacó não conseguia ter filho com Raquel. O que mexia mais com Jacó, no seu sentimento de pai, é não poder ter filho com a mulher da qual ele amava e tinha mostrado para ela a sua força lá na pedra do poço. Mas lá na frente, a Bíblia diz no capítulo 30 e no versículo 23, verso 22, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu, abriu a sua madre. O nascimento de José foi tão extraordinário que Raquel chegou a dizer assim: tirou-me Deus a minha vergonha, agora eu sou mãe. E Jacó ficou muito feliz, com certeza, em ter o filho com a mulher que ele amava. Lá na frente, no capítulo de número 32, no versículo 22, Jacó vai viver a emoção de ter a sua luta pessoal, da sua luta particular, luta que não dá para você envolver pessoas, luta que não adianta você querer colocar um monte de gente junto, não adianta você ligar para todo mundo, não adianta, é você e Deus.
Jacó vive essa forte emoção de lutar com Deus e ter a sua vida transformada. Foi uma emoção muito grande para Jacó ter essa luta com aquele anjo. E depois dessa emoção forte de lutar com o anjo, falar o seu nome, medo de falar o nome, vocês sabem disso, mas ele não negou, disse o nome, através disso foi transformado. Jacó recebe toda essa transformação, essa carga de emoção, para ficar mais forte as emoções ainda. Depois do outro dia, porque ele lutou a noite toda, quando nasce o novo dia, ele levanta os olhos, quem ele enxerga? Esaú, seu irmão. As pedras se encontram, as histórias se cruzam. Quando Jacó sabe que Esaú está vindo, naturalmente Jacó fica tão abalado com aquilo, com a aproximação de Esaú, que ele faz o quê? Ele começa a repartir os filhos. Só que entre esses filhos, ele tinha um filho muito querido. Então o que ele faz? Ele reparte os filhos entre Leia e Raquel e as duas servas. O que Jacó faz? Coloca as servas e seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José por último. Aqui Jacó está pensando assim: se acontecer alguma coisa, acontece com vocês, com José não. Ele tenta proteger José aqui. Mas o encontro foi maravilhoso. O encontro não aconteceu nada daquilo que Jacó imaginava. Houve na verdade um acerto, houve na verdade um choro, houve na verdade um encontro muito fraternal entre Jacó e Esaú. Agora que Jacó acerta com seu irmão, tem seu filho com Raquel, Jacó vai passar por uma emoção muito forte. Vocês conhecem muito bem a história do presente que Jacó deu a José, a famosa túnica, a túnica que o próprio Jacó fez. A emoção de um presente está ligado nas duas pessoas. Para quem recebe, é uma emoção emocionante receber um presente, mas quem dá o presente também fica emocionado em saber que a pessoa ficou feliz, que a pessoa gostou, que a pessoa ficou satisfeita. Então Jacó, ele vive a emoção, primeiro, de fazer a túnica. Cada vez que Jacó trabalhava naquela túnica, ele colocava as suas emoções, ele colocava o seu sentimento naquilo ali. E ele então faz a entrega da túnica. Jacó fica muito feliz em presentear José. Jacó fica muito feliz em dar um presente para o filho que ele amava. Essa túnica trouxe alegria na casa para Jacó e para José, não para os irmãos, mas a túnica trouxe alegria para Jacó, a túnica trouxe alegria para José. Mas, como eu disse, o pastor sofre tantas emoções fortes, que a mesma túnica que te faz feliz é a mesma túnica que pode fazer você chorar. O mesmo abraço que te felicita é o mesmo abraço que amanhã te empurra. A mesma mão que te estende para te abençoar pode ser a mesma mão que pode tentar te prejudicar. A túnica tem esses sentimentos, essas emoções variáveis. É tão verdade que no capítulo 37 e no versículo de número 3, versículo 32 diz assim, enviaram a túnica de várias cores e fizeram levar a seu pai e disseram, temos achado esta túnica, conhece agora se será ou não a túnica de teu filho? Quando Jacó recebe essa túnica manchada, o verso 33 diz assim, e conheceu e diz, essa túnica de meu filho. Aí ele fez uma analogia,
Possivelmente uma besta fera comeu. Meu José foi despedaçado. O meu filho, que eu aguardei com tanta ansiedade, foi despedaçado. O José, que eu amava tanto, foi despedaçado por uma fera selvagem. Aquela túnica que trouxe alegria, agora é a túnica que traz tristeza, sentimento de luto, sentimento de perca na vida de Jacó. E Jacó vai chorar muito por conta dessa túnica. Passa-se 20 anos, José vivendo com Jacó vivendo com esse sentimento, que o seu José estava morto, com o sentimento que o seu José tinha sido despedaçado, com o sentimento que o seu José foi devorado por alguma besta fera do deserto, de algum lugar, e tinha acabado com seu filho José. Daqui a pouco chega a notícia para o velho Jacó. Depois de 20 anos, chega uma notícia lá na casa do velho Jacó, dizendo: então lhes anunciaram, dizendo: Jacó, o teu José está vivo. Imagina a emoção de Jacó, que já estava vivendo 20 anos achando que José estava morto, achando que José não existia mais. Agora ele recebe uma notícia: o teu José ainda vive. O teu José ainda está vivo. Eu não sei como você veio esta manhã, quem sabe com emoções muito abaladas, e pensando que aquilo que você amava tanto perdeu, acabou, não tem mais jeito, não tem mais solução, está tudo acabado, está tudo terminado. Mas Deus nos reuniu aqui esta manhã para te dizer que o teu José ainda está vivo. Glorifique a Deus esta manhã, porque o teu José não está morto, o teu José ainda está vivo. Diga para o seu irmão: o teu José ainda está vivo. Diga para ele: o teu José ainda vive. Glória a Deus. Ele recebe então essa notícia. Só que, além de José estar vivo, ele ainda é regente, aleluia, em toda a terra do Egito. Glória a Deus. A emoção foi tão forte que Jacó, a Bíblia diz assim: e o seu coração desmaiou, porque não acreditava naquilo. Aleluia. No capítulo 45, verso 26, está escrito isso: o coração de Jacó desmaiou com a notícia boa que José estava vivo. Tem notícia boa chegando para você esta manhã. Oh, glória a Deus. Levante a sua mão direita para adorar ao Senhor. Tem notícia boa chegando para a tua igreja, notícia boa chegando para o teu ministério. Deus tem notícia boa para você. O teu José está vivo. Oh, glória a Deus. E o coração de Jacó ficou emotivo. O coração de Jacó ficou feliz com aquela notícia. Deus tem notícia boa para você essa manhã. Você vai chegar lá na tua igreja e vai receber notícia boa. Você crê nessa palavra? Você vai receber notícias boas. E a Bíblia diz então, a história você conhece, o encontro. A emoção de Jacó foi tão grande quando encontrou José. No capítulo 46 diz assim: Israel disse a José: morra eu agora, pois eu já tenho visto o teu rosto que vive. Jacó está dizendo assim: eu estou satisfeito em encontrar você vivo. E Deus lá de cima está dizendo: Jacó, tem mais ainda para você. Aleluia.
O seu ministério não está morto, o seu ministério não acabou. Deus ainda tem coisa grande para você. Deus ainda tem coisas extraordinárias para a sua vida. Os processos faz parte. Jacó ficou feliz em ver José. Mas aí chega um momento na vida de Jacó, uma emoção muito forte. É a emoção da velhice. Agora Jacó está velho. Agora Jacó está frágil. Além de velho, agora Jacó está adoecido. O capítulo 48 do Gênesis mostra esta emoção forte de Jacó. Capítulo 48, verso 1 diz assim: e aconteceu, depois dessas coisas, que disseram a José: eis que teu pai está enfermo. José recebe o recado que o seu pai está doente. O que ele faz? Tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés, Deus me faz esquecer, Efraim, duplamente abençoado. Ele pega esses 2 filhos e vai visitar o seu velho pai que está doente. Aí a Bíblia diz no verso 2: e um deu parte a Jacó, e diz: eis que José teu filho vem a ti. Olha que coisa interessante a parte B do verso 2: esforçou-se Israel. Aqui não é mais aquele Jacó forte. Aqui não é mais aquele Jacó que conseguiu lutar com o anjo a noite inteira. Aqui não é mais aquele Jacó que conseguiu revolver a pedra do poço sozinho. Já não é mais aquele Jacó forte. Já não é mais aquele Jacó cheio de vigor. A idade chegou, a enfermidade chegou. Para Jacó sentar na cama, a Bíblia diz que ele teve que se esforçar para sentar sobre a cama. Que cena triste. Você olha para um Jacó guerreiro, você olha para um Jacó removendo pedras, você olha para um Jacó todo fortalecido. Agora, para sentar na cama, aleluia, ele precisa de se esforçar. Isto é um exemplo muito importante para todos nós, pastores. Se hoje você está gozando de uma plena saúde, se hoje você tem a força da juventude para pregar, para pastorear, para servir a Deus, faça isso com alegria. Não seja um soberbo em passar por cima de ninguém. Não se acha um intocável. Não se acha o dono de tudo. Abaixa esse nariz e pare de ser o nariz empinado e quase pisando em cima das pessoas, porque a nossa força passa, os nossos dias também chegam. Nós não somos eternos. Hoje temos força para gritar, para fazer, mas amanhã nós não temos força para levantar da cama. Então aproveite o tempo de hoje e seja um crente fervoroso na casa de Deus. Tudo passa. Por isso não podemos desprezar as pessoas. Por isso não podemos desprezar os mais velhos. Por isso não podemos desprezar os que estão em debilidade hoje, porque um dia eles foram fortes. Um dia eles conseguiram remover pedras. Um dia conseguiram remover pedras. Um dia conseguiram lutar com um anjo. Mas deixa eu dizer uma coisa: mesmo não tendo a força física, querido pastor que hoje de repente está de idade e não tem mais a mesma força, mas a bênção de Deus ainda repousa sobre esse corpo cansado. Aleluia. Mesmo Jacó envelhecido, a bênção de Deus estava sobre ele. A bênção de Deus não tem prazo de validade.
A bênção de Deus não escolhe idade para abençoar. A bênção de Deus abençoa o novo, abençoa o jovem, abençoa o que está no final de carreira, abençoa o que está iniciando. A bênção de Deus é para todos. E Jacó se esforçou. Oh glória! Só que aqui está a experiência de um homem que, mesmo passando por tantas coisas ruins, ele não relata, ele apenas diz. E Jacó diz a José: o Deus Todo-Poderoso, Ele me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele não me esqueceu do encontro que ele teve com Deus. Ele me diz: eis que te farei frutificar, e multiplicarei e te porei por multidões de povos. Eu te darei essa terra, a tua semente, depois de ti, em possessão perpétua. O simples Jacó, o Jacó da tenda, foi o Jacó que Deus resolveu para abençoá-lo. Jacó teve um encontro com Deus, porque vale, mesmo que ele teve os seus percalços, mas o encontro que ele teve com Deus quebrou Jacó no meio e fez um Israel. É bem melhor um Israel quebrado do que um Jacó inteiro. É melhor você ser um Israel que esteja manquejando do que um Jacó inteiro. Deixa Deus te quebrar, deixa Deus te marcar, deixa Deus te encher esta manhã da graça do seu Espírito Santo. Oh glória a Deus. E a Bíblia diz que Jacó está com a bênção. Ele diz assim: agora pois, olha o amor de Jacó, a emoção do vô. Agora pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Emoção de ver os netos. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Aí ele relembra de uma emoção lá fora, muito forte, que tinha acontecido há muitos anos atrás, a morte da Raquel. E ele diz aí no verso 7: vindo pois eu de Padã, me morreu Raquel. Marcou a vida dele. Ele não deixou de lembrar da sua amada Raquel. E o verso número 10 diz assim: os olhos porém de Israel eram carregados de velhice, já não podia ver bem. Ele fez chegar então Jacó fez chegar José perto dele, trouxe os seus filhos Efraim e Manassés para perto deles. Aí sabe o que Jacó diz? Jacó disse assim: Israel disse a José: Deus me fez mais do que eu imaginava. Deus, hoje, como se Jacó dissesse assim para José: hoje eu me lembro do que aconteceu há mais de 30 anos atrás. Eu não esperava ver o teu rosto, José. Quando eu vi aquela túnica manchada, rasgada, eu te vi morto, José. Eu te vi despedaçado por uma fera. Mas Deus me abençoou tanto que eu vi o teu rosto. Eu encontrei o meu José vivo. Eu não pensava em nem ver o teu rosto, mas Deus me fez mais do que isto. Além de ver o teu rosto, eu estou vendo a minha semente também. Eu estou vendo os teus filhos também. Levante a mão direita para o céu, que eu quero profetizar essa palavra. Deus tem muito mais para a sua vida. Não está acabado. Deus fará além do que você imagina. Oh glória a Deus. Imagina a emoção de José em ver, de Jacó, ver os filhos. Aí eu começo a concluir dizendo: quem era José? O famoso governador, o homem mais próspero do Egito. Sabe o que José faz? Verso 12: então José, o governador, tirou dos seus joelhos e se inclinou no joelho de Jacó.
José está dizendo: eu sou governador, mas você é meu pai. Eu sou governador, mas a bênção vem de ti. Imagine a emoção de Jacó, achando que José estava morto. Agora ele encontra José dobrado os joelhos na sua frente. Deus está restaurando as tuas emoções aqui esta manhã. Deus está animando o teu coração aqui e amanhã, nesta manhã. Deus está fortalecendo a tua fé aqui esta manhã, querido amigo, querido companheiro que veio para essa linda escola bíblica. Saia daqui fortalecido, saia daqui acreditando, saia daqui na certeza de que Deus tem coisas lindas e extraordinárias para você. O ponto final não é você que coloca, é Deus que dá sequência na sua história, é Deus que dá sequência na sua carreira ministerial. Receba o ânimo de Deus esta manhã, receba a força de Deus esta manhã. Deus tem muito mais do que você imagina. Se coloque de pé com a permissão do pastor aqui. Diga para o colega que está do teu lado: Deus tem muito mais do que você pensa. Deus tem muito mais, muito mais, muito mais. Senhor Jesus, renove agora, Senhor, a força dos teus filhos. O Senhor sabe, Senhor, como esse teu servo veio para este culto com as suas emoções totalmente debilitadas, abaladas, com más notícias, com decepções, com frustrações, com tantas coisas ruins que pode ter acontecido, Senhor. Quem sabe ainda marcas do ano que se passou, Senhor. Quem sabe ainda marcas que traz tantos traumas e medos e desespero. Mas Ele é o teu servo, Ele é o teu ungido. E eu peço a tua bênção sobre a vida de cada colega que está aqui esta manhã. Enche eles da tua graça para superar qualquer tipo de coisa, Senhor. Abençoe o nosso presidente, continue dando saúde ao nosso pastor, ao pastor Wellington Júnior, ao nosso ministério. Continue renovando a saúde dos nossos pastores aqui de São Paulo e todo o interior. Pedimos a tua bênção para a glória do nome de Jesus. Quem pode adorar o Senhor, diga glória a Deus. Deus abençoe. Amém.